Bem, recebi novamente, com muito prazer, no meu canal, a doutora Rosana Richtmann, que sempre, tantas vezes, dividimos lá a bancada do Jornal da Cultura. Temos algumas divergências, mas é no campo futebolístico. Agradeço muito a doutora Rosana ter aceito o meu convite. E a questão que, para mim, que não sou evidentemente da área, que acompanho o dia a dia mais do campo da política, parece que é uma história sem fim. A impressão que dá é que isso não termina, né? E o noticiário é muito vasto em informações, e nós que não somos da área não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Se aquela pesquisa feita não sei aonde é correta, então é muita, muita, muita coisa. Então a questão que eu coloco para a senhora é a seguinte: está otimista? Quer dizer, nós podemos dizer que nesse ano de 2021 será, ao menos a chamada população de risco, não sei se essa é a expressão científica correta, estarão todos vacinados? Nós poderemos ter um 2022 diferente de 21, que é igual ou pior de 2020? Bom, primeiro prazer estar aqui com você, Vila. Nossas divergências de opiniões, não é divergência, porque eu tenho certeza que meu time é melhor que o seu, então não sei qual é a dúvida. Não, mas vamos falar sério, que se a vida fosse futebol seria mais fácil, né? Então, É assim, verdade. eu de verdade, Vila, eu tenho por natureza ser otimista, lógico, e tentar pé no chão, não é otimista e não pensar. Então, quando a gente vai ver do ponto de vista do que aconteceu até agora no nosso país, né? Lembrando que hoje nós estamos aí em abril, então isso é importante, abril de 2021, é bom a gente deixar isso claro, porque daqui a pouco isso já tem outra conotação. Então, nós, em teoria, nós temos 36 milhões de brasileiros vacinados nesse momento, tá? Você vai falar, é pouco? É pouco em relação à nossa população. Mas, Vila, a hora que a gente vê, e daí vem já começando a te responder, quando eu comparo, encontrei com amigas minhas que têm filhos morando na Itália, por exemplo. A Itália está com a vacinação nos idosos e assim, muito lento. Então, óbvio que o ideal é a gente se comparar com Israel, que foi muito mais rápido, com os Estados Unidos, que está conseguindo fazer uma boa lição de casa. Mas eu julgo que com este não o governo, mas pelo menos a intenção do novo ministro da Saúde, que é o ministro da Saúde, que é médico, que já foi presidente da Sociedade de Cardiologia, que ele está tentando conversar conosco da ciência, ele tá pedindo ajuda. Então eu já vejo uma luzinha naquele fim do túnel, e assim, eles estão de verdade tentando conseguir, porque todo mundo sabe que o que a gente precisa agora é vacina. Vacinar nós sabemos, mas não dá para saber vacinar se não tiver o quantitativo de vacinação. Então, pela perspectiva da Fiocruz agora, que parece que engatou na produção, o Butantan, um pouco de dificuldade de vir IFA da China, porque, lógico, a China está querendo garantir primeiro a vacinação deles lá, tá certo, né? Eles têm um monte de gente lá, então a gente precisa ter paciência que eles precisam resolver lá. Mas com essa Convax Facility começando a vir vacinas de outros fabricantes, eventualmente com a aprovação de outras vacinas pela Anvisa, sei lá, Sputnik, a vacina indiana, o fato é, Vila, que respondendo a sua pergunta, eu acho sim, que até o final do ano, sim, teremos toda a população prioritária, que são 77 milhões de pessoas vacinadas, e pouco a mais. É essa a perspectiva que eu tenho. Então, eu espero um 2022 mais tranquilo. Agora, não adianta eu ter só vacinas se eu não tiver o outro braço da prevenção, que é diminuir a circulação desse vírus. As duas coisas juntas precisam acontecer para a gente não ter surpresas com, eventualmente, mudança do vírus, novas variantes e aquelas outras coisas lá que a gente já conhece. E nesse caso, 2022 não seria o retorno ao que se falava antigamente o ano passado, se falava em novo normal, né? Não é um retorno a um novo normal relativamente parecido que era, olha como é que são as coisas, o que era a nossa vida antes da Covid-19, mas é a continuidade. Provavelmente a pergunta é: uso de máscara, evitar aglomerações, continuar com álcool gel. Em suma, nós vamos continuar com isso até quando? Assim, tem uma espécie de ponto final?
Vila, primeiro, o álcool gel eu espero que a gente continue para sempre, porque assim, dessa vez é o SARS-CoV, mas daqui a pouco é outro vírus. Uma das consequências da pandemia, assim, uma consequência positiva, entre aspas, da pandemia, foi a diminuição de tuberculose, pelo que a gente está vendo, meningite, pelo que a gente está vendo, infecções respiratórias, então tudo que depende de transmissão ou respiratória ou mesmo através de higiene, caiu em consequência da pandemia, porque a gente passa a voltar a usar máscara, a se encontrar menos. Então, é evidente que tem medidas sanitárias que, independente da pandemia, são muito saudáveis. O uso do álcool é uma delas, que sempre a gente falou que a mão é o principal veículo aqui de micro-organismos. Agora, a máscara é muito chato, combinado? Vamos combinar aí que usar a máscara é uma coisa muito chata. Gente, primeiro que eu vejo que meus pacientes, tem paciente que não me conhece sem máscara, me conhece aqui das lives, etc., mas nunca me viu sem máscara. Meu marido é cirurgião plástico, ele fala, é horrível, a paciente vai operar com uma pessoa que ela nunca viu a cara, porque no centro cirúrgico também não vai ver. Então, assim, Sim. esse tipo de medidas sanitárias, da máscara, da aglomeração, eu acho que ainda vai ficar um bom tempo, porque o SARS-CoV não vai embora. Nós vamos, se Deus quiser, tentar controlar a circulação dele, diminuir a circulação dele, ter novos tratamentos para ele, que nos interessa muito ter tratamento, porque ele não vai embora. Ele vai virar endêmico, como é dengue, como é gripe, como são outros vírus. Então, eu acho que vai chegar um momento que a gente volta a não usar mais máscara, como a gente está vendo já alguns países podendo liberar isso, mas, sei lá, não vai me causar estranheza se eu passar 2 horas numa sala de cinema, o pessoal exija que, por exemplo, eu use máscara para aquele tipo de atividade. Então, atividades talvez que tenham um risco maior de transmissão, é capaz da gente ter umas normas especiais, aquela história de começar a mostrar carteirinha de vacinação para entrar em alguns locais, hotel, avião, talvez isso realmente aconteça. Agora, como é que nós chegamos numa situação como essa? Porque se nós retroagirmos ao início do ano passado, né, quando já tínhamos notícias, já desde novembro, por ali, de 2020, porque a chegada do vírus foi anunciada, veio da China, passou pelo Oriente Médio, o Irã foi um momento terrível, aí entrou pela Europa, passou pela Itália, Milão foi aquela tragédia, especialmente após um jogo de futebol da Liga Europa, aí passou por outros países, chegaram ao Reino Unido, a Península Ibérica, o vírus atravessou o Atlântico, tudo pelo avião, certamente, chega aos Estados Unidos e nós aqui estávamos sabendo, vai uma hora chegar aqui. Não conseguimos construir essas barreiras naquele momento, né? E aí o vírus chegou, o primeiro óbito, se não me engano, em março do ano passado, bem, 13 meses atrás. A Carnaval. questão... Carnaval. Carnaval, é verdade, o carnaval. Ou seja, que haja aglomeração, né, que a gente fala tanto em aglomeração. Ou seja, teve o carnaval normalmente, né, como se nada tivesse acontecido, tal. Aí, que nós fizemos de errado, para chegarmos numa situação de, nesse mês, pode ser que atingimos uma marca macabra de 400.000 óbitos da Covid-19. Quer dizer, o que nós poderíamos ter feito que poderia ter evitado, claro que mortes infelizmente ocorreriam, mas não chegasse a essa matança como nunca nós vimos na história do Brasil? Assim, Vila, eu acho que tem muitos erros, mas muitos erros que a gente poderia ter não cometido, né? Desde erros básicos em termos de comunicação com a população, de informação para a população, até erros no sentido da gente não ter acreditado que esse vírus ia chegar aqui, porque muita gente não acreditava, né? Aqui ele não vai chegar, etc. Não só não esperava chegar, como não imaginava o impacto que ia ter depois disso. Erro, principalmente, na minha opinião, no sentido da gente não ter tido uma ação dura lá no início. Aquela ação dura que a gente fala, e a gente sempre volta na história do lockdown, se você for ver a curva do Brasil, ela é diferente de praticamente todos os países. A gente praticamente não sai da primeira onda e engata a segunda. E talvez a gente comece a cair a segunda e espero que não, mas é capaz de engatar uma terceira, né? Porque tudo que a gente faz hoje, Vila, se eu hoje estou com medidas restritivas, em 3 semanas é que eu vejo o resultado disso, tá? Então, São Paulo, vou falar de São Paulo porque a gente está aqui. Nós fizemos medidas restritivas, teve aquele feriadão que muita gente até falou, isso não vai dar certo.
Assim, não é lockdown, claro, mas a gente vê pelos números que as medidas restritivas, sim, têm um impacto em diminuição da transmissão do vírus, diminuição de hospitalização e, por último, diminuição de morte. Só que isso leva mais ou menos umas 3 semanas para a gente ver esse resultado. Eu vi ontem, antes de ontem, cenas da 25 de março abarrotada de pessoas. Então, o primeiro dia que reabre o comércio, já junta tudo. Nós, do hospital, a gente gela, porque a gente já pensa que daqui a 3 semanas a gente pode, eventualmente, se isso continuar, tá engatando aí a tal da terceira onda. Então, assim, eu acho que, voltando aos nossos erros, a gente deixou de ter medidas restritivas e dando condições para a população ter essas medidas restritivas. Não adianta eu mandar ficar em casa se a pessoa não consegue ficar em casa. Então, E, lógico, né, a nossa total falta de exemplo na nossa autoridade máxima do nosso país, como você sempre fala, e a gente deixou de dar o exemplo na importância de não aglomerar, deixou de dar o exemplo na importância do uso da máscara, deixou de dar o exemplo no básico, que o mundo inteiro estava falando, que as medidas sanitárias eram importantes, que esse vírus de fato existia e que ele tinha um potencial enorme para causar isso. Então, acho que o Brasil está nessa situação, porque nós passamos informação errada da prevenção. Quando eu falo nós, eu estou falando, me referindo ao Ministério da Saúde anterior, ao governo do nosso país, e também demos exemplo errado, falando que a gente tinha achado uma droga milagrosa e que aquele kit milagroso ia salvar vidas. E, na realidade, a gente sabe que esse kit é um kit ilusão, não é um kit que realmente funcione. Então, as pessoas tomavam a medicação e relaxavam nas medidas, porque o exemplo que ela estava vendo era a principal autoridade do país não usa máscara, pelo contrário, tenta fazer essas aglomerações e é a favor de uma medicação que, em teoria, ia deixar a população imune e não ia morrer, etc. Então, acho que tudo isso junto faz com que o Brasil esteja nessa situação que a gente está. Óbvio que é muito mais difícil governar um país como o nosso do que, sei lá, o Uruguai, aqui do lado, tem 3 milhões de habitantes. Acabei de te falar que nós já vacinamos 36 milhões de pessoas. Então, quer dizer, nós já vacinamos vários uruguais, só que nós não somos Uruguai, nós temos uma dimensão desse tamanho, uma diversidade cultural, econômica, tudo isso, todos esses problemas que tem no nosso país. Mas, como eu te falei, eu vejo até o final do ano a gente melhorando a parte da vacinação. Vamos ainda ter muita tristeza, porque até lá demora, não é mágica. E talvez, Vila, se a gente pudesse, conseguisse, neste momento, que estão morrendo, sei lá, pelo menos média móvel, aí, mais de 3 mil brasileiros por dia, se a gente conseguisse, que a gente fala, o tal do lockdown, curto e duro, curto, o que a gente fala em geral, 3 semanas. E duro, é duro mesmo, é para ficar em casa, sem exceções. A gente ia conseguir reverter mais rápido isso, porque daí a gente ia subir a vacina e ia diminuir a contaminação de vírus. E como essa questão da saúde, ela acaba estando interligado com a política, né? Porque essa é uma decisão política. Se no campo da saúde ela é absolutamente correta, né? Como alguns outros países fizeram com êxito, no nosso caso, como nos outros países também, é uma decisão política que tem bônus e ônus, né? E aí precisa, claro, o exemplo vir de cima. Infelizmente, nós não temos isso. Agora, e nos estados é complicado, porque eles têm legalmente o direito de fazer isso, até pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas há uma questão que sempre acompanhou o ano passado, eu vendo o governo falar, o Ministério da Saúde em especial, e dava a entender que, eu não sei se eu que estou enganado, que era uma estratégia da tal imunidade de rebanho. Era, né? E eu lembro que tem um deputado do MDB do Rio Grande do Sul, médico, Osmar Terra, que dizia que o ápice da pandemia, ele disse, está gravado em todo lugar, seria dia 8 de abril. Agora veio o dia 8 de abril porque é a fundação de Santo André. Então, eu lembro, a gente cantava o hino, falava de João Ramalho, essas coisas tal, que Santo André é anterior a São Paulo um ano, em 1553. Aí, e seria 3 mil mortos, no total, imagina. Será que também essa leitura, que acho que fez a cabeça do presidente e de alguns,
ali no Palácio do Planalto, vamos esperar a imunidade de rebanho para daí comprar vacina, porque eu me recordo que o então ministro da Saúde, Pazuello, disse que precisava saber se tinha demanda para a vacina, isso ficou célebre, né? Ele disse o ano passado. Por demanda, é evidente, nós temos 212 milhões de habitantes. Quer dizer, será que não houve também uma leitura, entre aspas, científica equivocada do que estava ocorrendo? A leitura precisa ver quem está lendo, né? Da leitura científica depende muito de quem é o leitor, tá certo? Se você pegar para a comunidade científica do nosso país, que felizmente é uma comunidade forte, boa, nós temos qualidade para isso, você vai ver que a opinião absolutamente não era essa. Mas mesmo que, sei lá, tivesse tido uma leitura equivocada no início, você viu outros países, o Reino Unido é um deles, que o chefe lá conseguiu mudar a leitura, ele teve a doença, ele viu, ele reconheceu a importância de tudo aquilo, e hoje o Reino Unido é um dos países que mais conseguiram enfrentar essa crise. Eles estão vacinando uma porcentagem enorme da população, já estão totalmente com uma curva favorável e voltando ao novo normal. Então, eu acho que mesmo que a leitura inicial, e do Boris Johnson eu estou dando esse exemplo, não foi uma leitura adequada, ele era negacionista no início, a mudança da visão e da leitura dele já fez o país dele estar totalmente num outro cenário. E agora vamos para os Estados Unidos, você concorda? Um governo tinha uma leitura e foi tudo aquilo que nós vimos. Os Estados Unidos hoje, Vila, é fantástico o que eles estão fazendo em termos de imunização e eles não têm tradição de imunização como nós temos. Os Estados Unidos têm muito mais movimentos anti-vacina, eles não sabiam fazer campanha de vacinação em massa, isso é coisa, o Brasil sabe fazer isso. E eles estão fazendo lá 24 horas por dia, tem gente agendado para as 2 da manhã para ir fazer vacina, já estão com 16 anos para cima sendo vacinados. Ou seja, é um baita exemplo de quem leu errado no começo, ou pelo menos acreditou numa ciência que não era verdadeira, mas reconheceu, mudou a estratégia e está em outro cenário hoje. Então, o duro para nós, eu acho que além de ter a leitura errada, é insistir na leitura errada. Daí é difícil. Daí realmente fica muito mais difícil para você ter, inclusive, a adesão da população no sentido de entender a necessidade de várias medidas restritivas que acabam sendo necessárias. Eu entrevistei aqui no meu canal um dos proponentes da CPI da Covid no Senado, o senador Alessandro Vieira, de Sergipe. E ele acabou contraindo, como outros senadores, 3 senadores morreram, 2 que eram idosos, né, mais idosos, e o Major Olímpio, que é mais Isso. novo do que eu, tal, com quem, inclusive, também tivemos entrevista aqui no canal. E o senador Alessandro Vieira acabou contraindo, provavelmente na mesma reunião onde estava o Major Olímpio, perdeu 11 quilos, e ele é um ser magro, ninguém pode... E quando foi entrevistado até comigo 2 vezes, entrevistas curtas, porque ele estava com pouca capacidade pulmonar, estava fazendo fisioterapia, tinha recaídas assim durante o dia, estava normal e aí deixava de estar normal subitamente, e aí eu, a partir dali, fiquei conversando e pensando uma série de coisas. O que eu queria justamente perguntar o seguinte, nós estamos falando, claro, nós estamos em meio à pandemia, eu estou olhando o mundo pós-pandemia, se tivermos, não sei, um total de 20, 25 milhões de infectados, não sei o que vai dar no final, 30, vai ter um número X aí, que eu não sei qual é uma primeira parte da pergunta, que vai levar isso de forma mais severa para a vida inteira. Vai ter sequelas que vão afetar, vão precisar comprar remédio e não vão ter dinheiro, vão precisar fazer fisioterapia, como é que vão pagar, terão problemas de ordem emocional, psiquiátrica, no mundo do trabalho, vão ter problemas no mundo do trabalho, porque não vão poder realizar aquele trabalho que anteriormente eles faziam. Em suma, podemos ter um conjunto de brasileiros e brasileiras que o Estado vai ter de tocar essa questão. E no campo da ciência, e aí eu acho interessante, entre aspas, vai surgir quase como um ramo, né, que é acompanhar os sobreviventes da Covid-19. Como é que a doutora Rosana vê isso? Quer dizer, as sequelas, o depois? E lá, é impressionante a gente, olha, eu vi, sei lá, quantas centenas de casos de Covid nesse mais de um ano aí de vida clínica, né? Eu tenho uma vida bastante atuante do ponto de vista de atender os pacientes, de ter uma vida clínica.
E assim, o impacto da doença, no sentido de sequelas, eu não vou falar permanentes, porque eu não sei até quando vão ser essas sequelas, né? Mas pelo menos a longo prazo, isso já dá para a gente falar, porque o tempo está passando e a gente vê que muitos pacientes permanecem ainda com algumas sequelas, sem falar da saúde mental, que tem um impacto enorme. Então, você imagina, outro dia eu estava até conversando com uma das minhas pacientes, uma arquiteta, ela estava totalmente sem capacidade de concentração. E ela tinha obra para entregar e não sei o quê, em prazo, parará, parará. Então, imagina alguém, sei lá, né, que sempre trabalhou com algo que você precisa de estar com o cognitivo em dia, com a concentração em dia, e do dia para a noite você não consegue mais isso. Isso dá um pavor no paciente, porque ele fala assim, gente, será que vai ser isso para frente? Graças a Deus ela já voltou ao normal, está bem. Mas assim, isso eu estou falando, e nem foi Covid grave. O fato de você ter sequelas pós-Covid, o pessoal está chamando isso de ou síndrome pós-Covid, ou Covid prolongada, tem alguns nomes. Mas não existe uma relação direta com a gravidade e o risco de você ter esse tipo de sequela. Então, o que a gente está vendo, ele é mais comum no sexo feminino, em mulheres, inclusive, um pouco mais jovens. Fadiga é muito frequente e a pessoa não consegue voltar à vida normal. Eu não estou falando assim de correr 10 quilômetros, estou falando de atividade diária, seja em casa, seja com os filhos, seja a sua atividade diária. Então, fadiga, dor de cabeça, que não vai mais embora. Ela teve a dor de cabeça na Covid e daí acabou a doença, já estou há 2 meses pós-doença e continua com a dor de cabeça. Isso, estou falando mais da parte neurológica cognitiva. E daí a gente vai para aqueles pacientes, e talvez seja o exemplo do senador, que teve uma doença mais grave, perde peso. O Pondé, o nosso amigo lá, Luiz Felipe Pondé, ele perdeu 8 quilos, e a Covid dele não foi grave. Então, assim, você tem uma perda de massa muscular, porque altera paladar, pode alterar olfato, pode ter enjoo, pode ter vômito, pode ter uma hepatite ligada à Covid. É um vírus que pega várias coisas, vários órgãos. Então, ele realmente causa uma doença sistêmica, né, de praticamente todo o organismo. E esses pacientes, e os pacientes agora que precisaram de terapia intensiva, eles seguramente eles vão ter uma sequela e um tempo de recuperação muito mais lento. É recuperação cardiorrespiratória, né, cardiopulmonar, ou seja, a função pulmonar dele fica muito prejudicada, é recuperação motora, a pessoa precisa reaprender a andar, a refazer músculo, a falar. Olha, você não tem ideia, Vila, do que é o pós-Covid nesses pacientes. E como você falou, isso tudo vai acabar caindo também, lógico, na conta da saúde pública, né? Porque você vai ter que ter condições de fazer esses pacientes voltarem às suas atividades, ao seu trabalho, etc. Então, é um tremendo desafio. Então, quando a gente vê número de mortes, número de casos, lógico que é importante, mas a gente tem que pensar que por trás disso, cada sobrevivente, né, tem um certo grau de risco de desenvolver a Covid prolongada ou a síndrome pós-Covid. Eu acho que a ciência nunca avançou tanto, né, como durante a Covid-19, um prazo tão curto de tempo, tudo. Agora se fala em remédios de forma séria, número de vacinas, tal. Isso aí quer dizer, o noticiário nós somos bombardeados. Não estou falando pela fake news, não, mas pela mídia, entre aspas, tradicional, pelos correspondentes no estrangeiro dessa mídia, desculpe, tradicional. E uma questão quando se fala em Europa, essa é a questão da AstraZeneca, né, que é um noticiário enorme, olha, da trombose, da isso, daquilo. Na sua opinião, a gente que não é da área, eu falo assim, pô, será que não foi à pressa, não cumpriu as fases corretamente, etc. tal, porque a gente não sabe, não ter. Como é que em algumas vacinas aparece uma espécie de rejeição quando é aplicada em um volume acima do que é tolerável, aceitável, e por que outras não? O que acontece? Então, assim, como você disse, nunca foi tão rápido o desenvolvimento da ciência. Então, um fim de semana que eu resolvo dar uma descansada, eu já estou me sentindo totalmente desatualizada, porque é tanta informação que eu deixei de ver que eu tenho que ir atrás. Mas, assim, em relação às vacinas, você tem que pensar
pensar que de todas as vacinas que estão por aí, a única que é uma plataforma que a gente já conhecia é a Coronavac. É a única. O resto é tudo novo. É tudo novo. Então, a AstraZeneca, vetor viral. Quantas vacinas de vetor viral nós tínhamos até hoje? Nenhuma. Então, vetor viral é AstraZeneca, é Janssen, Sputnik, é tudo vetor viral. Então, nós estamos falando de várias vacinas com novas plataformas. O que é Vacina, vetor viral? Desculpa, doutora Rosana, o o que é o vetor vetor viral viral? é o seguinte, é uma vacina que você tem um adenovírus, que é um outro vírus que não causa doença no humano, que ele dá carona, entre aspas, para segmento genético do coronavírus, certo? Então, você pega um adenovírus e coloca a parte que vai fazer eu produzir anticorpos dentro do adenovírus, só que ele é do SARS-CoV. E daí, com isso, ele dá carona para aquele pedacinho do SARS-CoV e me injeta, o adenovírus não me causa infecção, e eu tenho lá dentro um antígeno, né, que é algo que vai fazer o meu sistema imune produzir anticorpos contra o coronavírus. Contra o adeno também, porque ele, afinal de contas, ele está dando carona. É um Uber, vai, que botou lá um passageiro, né, um passageiro genético, e está dando carona. Ele não causa doença, ele não é replicante, e ele vai fazer com que eu produza anticorpos contra o SARS-CoV-2, que é aquele que estava dentro aquele fragmento genético. Então, com isso, essas vacinas de vetor viral, e o vetor viral, em geral, é um adenovírus. O da AstraZeneca, a gente fala que é o adenovírus do chimpanzé, acho que você já ouviu falar disso, por isso que, inclusive, o nome é Shadox, é o nome da vacina da AstraZeneca. Esse Shadox, o começo aí, é chimpanzé Oxford Shadox, chimpanzé Oxford adenovírus. Então, é exatamente esse vírus que é o vetor. Então, esta tecnologia de vetor viral é nova. A Pfizer e Moderna, que são outras vacinas excelentes, super eficazes, que é o que está sendo feito nos Estados Unidos, Israel, etc., também é uma tecnologia nova. É uma vacina de RNA mensageiro, ou seja, é uma outra tecnologia que também usa a parte genética desse vírus. O que eu estou querendo te dizer com isso, Vila? É tudo muito novo. É tudo muito novo. Só que o desenvolvimento da vacina respeitou todas as fases, claro que em tempo recorde, né? Mas não deixou de fazer fase 1, que é da segurança, fase 2, que é o quanto você produz de anticorpos, e a fase 3, que é, afinal, a eficácia da vacina. Só que vacina, Vila, uma das fases que eu julgo mais importante é a fase 4, que é o que nós estamos vivendo agora. O que é fase 4? Vida real. Muito bem. Passou por todas as fases, foi aprovado pela Anvisa, está tudo bonitinho, foram estudadas lá, sei lá, 40 mil pessoas, o mundo inteiro, tá. Só que agora nós estamos falando em 36 milhões de doses só no Brasil, quando a gente soma Coronavac e AstraZeneca. Então, a fase 4 é a vida real, onde você tem uma exposição de um número muito maior de pessoas àquela vacina e circulação do vírus. Então, você coloca em prova a vacina, porque você não está mais num clinical trial, não está mais num estudo clínico ligando para o paciente, falar, e aí, você teve reação, não teve reação, doeu o braço, teve doença. Isso é o clinical trial, é o estudo clínico. Agora não, ninguém vai ligar depois que você tomou vacina para saber se você teve reação ou não teve reação. Então, quando a AstraZeneca reporta esses casos raros, muito raros, mas realmente aconteceu, de trombose pós-vacina, a primeira leitura, Vila, é que a vigilância pós-liberação da vacina está funcionando, o que é bom. Eu estaria mais assustada se eu não soubesse nada dessa fase 4. Está todo mundo vacinando e não está acontecendo nada. Espera aí, não está acontecendo nada ou eu não estou enxergando? São duas coisas diferentes. Então, apesar da população, e isso acontece com todas as vacinas, é que nunca foi tão falado de perto com a população, com você, sobre essa fase 4. Mas se você me perguntar de outras vacinas, a gente já viu isso com todas as vacinas. A hora que vai para a vida real, começa a se ver alguns eventos adversos que a gente não tinha ainda visto na fase 3. E a gente só consegue detectar isso se tiver uma boa vigilância pós-liberação da vacina.
Por isso que os casos começaram onde? Na Europa, nos Estados Unidos, onde eles têm um sistema de vigilância pós muito melhor do que em outros países, certo? A hora que eles deram esse alerta, claro, o mundo inteiro ficou em alerta. Então, o Brasil, se você pegar os dados aqui no Brasil desse tipo de complicação pós-vacina, eles começam a ser notificados depois que a Europa deu o start, deu o alerta de que existia essa possibilidade. Daí todo mundo fica muito mais ligado na possibilidade dessa complicação e acaba começando a reportar. Mas vamos deixar muito claro, Vila, e eu estou sendo completamente transparente com vocês. É muito, muito raro esse evento adverso. De fato, aconteceu, está acontecendo, mas é muito raro. Ele é mais comum em mulheres, sexo feminino, idade mais jovem, então nós estamos falando aí de 25 a 30 anos, algumas delas relacionadas, inclusive, com o uso de anticoncepcional, e a porcentagem que acontece essa complicação é muito, muito menor do que o risco de você ter esta complicação com a doença. Muito mais baixo. Então, não tem nem o que discutir em termos de vantagem da vacinação versus o risco da doença. Então, acho que é bom a gente deixar bem claro que, sim, eles estão cada vez mais querendo entender o porquê essas vacinas de vetor viral, leia-se AstraZeneca, Janssen, você viu que nos Estados Unidos até eles deram uma pausada na Janssen, que também é vetor viral e também apresentou o mesmo tipo de complicação, e a Sputnik, que a gente não tem tanta informação, mas não me causaria nenhuma surpresa se também tiver algum relato desse tipo de trombose pós-vacinação ligada também à vacina Sputnik, que tem a mesma plataforma que é o tal do vetor viral. Ficou claro, Vila? Ficou sim. E tem sem abusar da sua bondade, mais uma questão aqui, porque eu acompanho, fico lendo todo o noticiário, e tem coisas que a gente, claro, daqui a 20, 30 anos, quando olharmos para esse momento, vai ser de difícil entendimento das pessoas, porque nós vivemos um certo momento de horror, né? E aí é uma banalização desse horror, é considerado natural. E no caso dos profissionais da saúde, eu acho que não tem nem o que estão lá na frente de batalha, lá no front mesmo, nem, ou menos oficialmente, eu não vi o número de mortos, que tem certamente de auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos e de outros que estão circulando pelos hospitais, né? Deve ter um número muito grande. E é engraçado, triste, porque o médico é treinado para salvar, né? A salvar vidas. E deve ser, especialmente para os mais jovens, né? Mas para todos, mas acho que especialmente os mais jovens, um choque, né? Porque você está convivendo e não conseguindo vencer a morte, sendo derrotado por ela. Lembra até um filme do Bergman, lá do Jogando Xadrez com a Morte. Mas parece que é isso, você está sendo sempre derrotado, né? Mas eu te diria, a gente está vivenciando isso lá no Emílio Ribas, né? A gente tem Sim. os residentes, o residente quem é? Ele acabou 6 anos de medicina, entra no hospital, imagina, o primeiro estágio dele, ele dá de cara com a UTI do Emílio Ribas. É terrível, do ponto de vista emocional, porque, como você falou, ele estudou bonitinho, né? Fez todo o treinamento dele para salvar vidas e, de repente, ele pega e enfrenta uma pandemia dessa. Mas eu te diria, Vila, que a cada vitória, cada vez que você consegue estubar um paciente, ou aquele paciente que estava precisando de hemodiálise não está mais, ou aquele paciente que estava... Ou seja, a cada vitória, nem que seja... a gente não está ganhando a guerra, mas estamos ganhando batalha por batalha, você não sabe como a gente tem valorizado esse tipo de coisa que está acontecendo entre nós. Então, e é gozado que acaba disseminando em todo o grupo, fica todo mundo, mesmo que o paciente não seja do residente A, é do residente B, existe meio que um contágio no sentido de você ver as vitórias que a gente está tendo. Lógico, a mesma sensação a gente tem com as mortes. E eu te garanto, Vila, que do ano passado, se a gente pegar abril de 2020 para 2021, nós melhoramos muito. Você vai falar, mas os números não mostram isso. Não, nós melhoramos muito do ponto de vista de como a gente lida com esses pacientes. Há um ano atrás, era muito questionamento, a gente não conhecia a dinâmica da doença. Agora, a gente conhece. Então, a gente já consegue antes falar, esse paciente não vai bem.
Porque isso eu estou falando não lá atrás, quando ele já está mal, a gente já consegue ter essa percepção anterior. E tem um detalhe, Vila, que na infectologia, né, o nosso residente da infectologia, a gente via que muitas vezes ele desistia no primeiro ano de residência, na época do HIV, porque também era a mesma situação, você tinha todo um vínculo com o paciente. Na época que a gente não tinha tratamento para o paciente, a gente via que esse paciente ele não morria rápido, ele morria, sei lá, 6 meses, mas a gente sabia que o final dele ia ser esse. Então, eu diria para você que era até mais triste, porque a gente se envolvia com o paciente, via a evolução dele, se envolvia com a família, histórias e histórias. Não estou falando que agora não seja, mas este contato ele é mais curto e muito mais a nível de terapia intensiva, porque ou o paciente resolve, vai bem, vai de alta. Então, como eu te falei, eu vi centenas de casos de Covid entre o ano passado e esse ano, mas pacientes de alta rotatividade, graças a Deus, que eles vêm, têm o quadro clínico, vão embora e nem sei se vão voltar comigo um dia. Completamente diferente do que foi a pandemia da AIDS. São pacientes que você tem há 25 anos, o paciente. Então, você conhece os filhos, conhece toda a história. Então, essa inteligência emocional que nós, profissionais da saúde, temos que ter de todas as histórias que a gente ouve, tem um monte de história, né? É muito importante. E eu acho que é importante a gente dar essa assistência emocional que esses médicos jovens precisam, porque a gente precisa deles, a gente precisa cada vez mais de intensivistas e infectologistas, mas a gente precisa entender que são jovens iniciando a carreira, que foram treinados, fizeram o juramento lá para salvar vidas e, no fim, estão numa situação dessa. Legal. Poxa vida, muito obrigado, doutora Rosana Richtmann. Acho que deu um apanhado muito bom e esclarecedor, porque acho que o papel nosso, inclusive nesse espaço aqui, é sempre qualificar a reflexão, né? Sair do achismo, especialmente nessa questão que durante um dia, pelo WhatsApp, você tem 20, 30 fake news, as coisas mais absurdas que aparecem, é uma loucura. Autoridades reafirmando os absurdos. Então é importante essa conversa, que nesse sentido do esclarecimento, né, científico de uma forma acessível para que as pessoas possam entender, e vamos esperar que realmente a gente consiga nesse ano virar essa página, menos vacinar uma parte considerável. Se conseguirmos os 70 milhões, o número dado, já seria muito bom. Mas é duro, não vemos a hora, a gente, todos nós, né, de virar essa página, falar, Deus do céu, precisamos voltar a caminhar, né? Então, muito O mundo obrigado mesmo. inteiro, viu, Vila? Não somos só nós, o mundo inteiro está nessa, é isso aí. Prazer estar com vocês. Valeu, então, até mais.